vídeo no ar aí. Vamos lá, hein, gente? Vamos fazer um react aí desses melhores momentos. Então, vamos acompanhar junto com vocês aí em primeira mão. O conteúdo tá todo disponível com os áudios e tudo mais lá na TV Cruzeiro, tá bom, galera? Bora aí dar o play aí para ver os lances deste jogo treino. Fabrício Bruno ali. Pode comentando aí, viu, gente? Senão vai ficar um silêncio constrangedor aqui, ó. Dudu. Toca pro Pereira. Na trave. Lautaro ali no ataque, ó, no comando de frente. E o Mateuzinho estou para fora, né? O Christian também tá por ali, né? Ele que dá o passo pro Lautaro. Ah, tá. Fagner, lateral direita, né? Isso. Aí o Matheus Pereira chutou para defesa do goleiro. Foi o Fagner que fez esse cruzamento aí? Parece que o Matheus Pereira, né? Escanteio curto, né? Lautaro aí na frente. Pereira de novo, goleiro defendendo. Agora, em relação a escanteio, pelo menos nesses conteúdos gerados pelo Cruzeiro nos jogos treinos aí, o Cruzeiro não tá batendo mais no primeiro pau, não. Pelo menos tá conseguindo jogar, pelo menos na marca do pênalti ali, né? Tomara que nos jogos oficiais também isso venha. Aí já mostra a segunda etapa, né? Então, ou seja, no primeiro tempo foi 0-0. Quer dizer, o Cruzeiro não fez gol, porque parece que o Cruzeiro não divulgou os gols do Pouso Alegre. Aí o gol do Rodriguinho, jogada lá pela direita. O cruzamento foi do William, né? Cruzamento rasteiro ali. Sim. O Gabigol fez uma espécie de corta-luz aí. O Kaique para Pereira, que driblou bem. Rodriguinho de novo com ela. Lucas Silva e o Wallace, ó. Ele parece ter trocado aí a dupla de volantes, né? Exato. Começou com o Romero, o William fez 1-2 aí. Boa tabelinha, sobrou. Aí, Pereira, finalmente. Gol. Ó, 2 gols saindo, então, lá de ultrapassagens do William, né? Pelo lado direito. Bom sinal. O Rodriguinho aí, ó. Que a gente bem cobra, né? O Rodriguinho. Bem participativo, né, Emerson? Sim, e a gente tem falado, Rodriguinho, reserva do Dudu. Lucas Silva de fora, o goleiro pegou. É o jogador com mais característica ali, parecido com a do Dudu, né? De ir para cima, de velocidade. O Bolassi, que não treinou, né? Não tem muito essa característica. E era o reserva do Dudu no Mineiro. Ó, o Gabigol batendo na trave e no rebote o Príncipe. Lucas Silva fazendo aí o terceiro gol do Cruzeiro. E mais uma vez participando, né? Exatamente, eu já iria falar isso. O Rodriguinho mais uma vez participando de um dos gols do Cruzeiro. Gabigol fora da área. A gente tinha falado sobre isso, né? Uhum. E assim, o Caramujo, só um ponto, tá? É porque tô vendo muita gente no chat falar. Eu acho errado. Não só o Cruzeiro, mas assim, não é só o Cruzeiro que não mostra os gols do adversário. O Botafogo também, naqueles lances lá do jogo do Cruzeiro, ele só mostrou os gols do Botafogo. Não é só o Cruzeiro. Então, a gente não sabe como foi os gols do Pouso Alegre. Eu acho que, por mim, tinha que mostrar, já que é jogo treino e tomou 2 gols, mostra tudo do que tem para mostrar, mas é uma escolha dos times. Então, a gente, só para não ficar parecendo que é só o Cruzeiro que faz isso, é só o Cruzeiro que quer esconder, o Botafogo também não mostrou os gols sofridos. Aí a gente vê até outras mudanças, né, com o Eduardo na parte final do jogo treino. Vamos deixar rodando aí, então, enquanto a gente fala. O Thiago Gomes foi 3-0. Exatamente, Thiago, foi 3-0. A gente só viu os nossos gols, né? Mas, enfim, é verdade. Realmente, essa questão de divulgar, eu acho que os clubes deviam divulgar, viu, cara? Sinceramente, eu acho uma palhaçada isso, né? Pô, divulga o máximo possível de informação, gente. Ô Caramujo. Diga. Desculpa te cortar, mas só porque eu vi esse lance do escanteio aí, eu acho que é claro que ainda a base para analisar é muito pouca, né? Mas a sensação que eu tenho, uma coisa que eu reparei nesses vídeos divulgados pelo Cruzeiro nos jogos treinos,
é que na maioria das vezes esses lances de bola parada, o Cruzeiro tem batido muito mais ali na marca do pênalti, né? E o Leonardo Jardim já fazia isso em outros trabalhos. Então, pode ser um padrão ali que está se repetindo, uma forma dele trabalhar a bola parada. Eu acho interessante, pensando também nos jogadores que o Cruzeiro tem aí, né? Fabrício Bruno, o próprio Jonathan Jesus são jogadores muito altos e geralmente eles costumam se posicionar naquela região. Geralmente é um atacante, um lateral que se posiciona mais ali no primeiro poste, e aí naquela região da marca do pênalti, os atletas mais altos. E mesmo com a base um pouco menor, assim, de amostragem menor, mas a sensação que eu tenho é que parece ser um padrão do Leonardo Jardim e que o Cruzeiro já está repetindo. A gente vai poder ver isso, quem sabe, no jogo no amistoso contra o Red Bull Bragantino e até mesmo no confronto contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Ô Emerson, tem um movimento interessante nesse jogo treino, porque assim, parece que o Rodriguinho realmente jogou a maior parte do tempo, né? Você até destacou bem o fato dele ter jogado mais pela esquerda nessa segunda parte, ele faz o gol mais pelo lado esquerdo e outras jogadas também, mas me parece que ele começa o jogo treino mais centralizado, né? Porque o Dudu começa o jogo treino e a gente vê algumas participações do Rodriguinho por dentro. Então, o Leonardo Jardim, pelo menos nessa atividade, explorou essa versatilidade do Rodriguinho, né? Mas, de fato, eu também prefiro ele pelo lado esquerdo, porque foi assim que ele chegou até então o melhor momento dele na carreira lá no América Mineiro, né? E por características, algo que você também frisou, ele é o que mais se aproxima do Dudu. Mas é interessante ver o Jardim utilizando ele em mais de uma posição, né? Entendendo que ele pode contribuir para com o Cruzeiro nos mais diversos cenários. Tem gente aqui até falando que o Cássio estava treinando lá no fundo, ó. Então ele não deve nem ter participado do jogo treino. É possível, né, gente? Eu estou pegando o pé do Cássio aí, pode ser que nem era ele que estava no gol do Cruzeiro, né? Então, assim, calma. O Richard, Rodriguinho pode ser titular? Pode, né, gente? Todo mundo pode ser titular, né? Tá treinando bem, se estiver jogando bem. Mas um jogador que me chamou atenção aí, não apenas por ter feito gol, mas por a maioria das finalizações ter sido dele, foi o Matheus Pereira, né? E parece que jogou a maior parte do jogo treino também, o que é, digamos assim, talvez uma questão até de recuperar o tempo perdido, né? Já que ele ficou fora do trabalho lá no Rio de Janeiro. E tem outra coisa, já que o Leonardo Jardim, naquele jogo no Mineirão, o Matheus Pereira conseguiu fazer alguns arremates fora da área, né? Algo que cobramos bastante dele. É um fundamento que o Matheus Pereira precisa também melhorar, finalização, chutes fora da área, porque ele é um cara que sempre está ali de frente pro gol e tendo possibilidade de fazer esse tipo de arremate. E nesse jogo treino aí, por exemplo, ele fez alguns chutes também, né? Seja fora da área, até dentro da área também. E talvez pela posição no qual ele está sendo ali, né? Colocado pelo Leonardo Jardim. Isso vai ser um fundamento importante também para ele, ganhando confiança também para fazer esses arremates, coisa que muitas vezes ele não conseguia fazer. Quando fazia, chutava muito mal, né? Então, tá certo que, como o Pedro ressaltou, o jogo treino aí contra o Pouso Alegre é o nosso parâmetro de analisar esses fundamentos, como bola alçada na área, como eu disse também. É um Cruzeiro aí, ó, o escanteio, ganhando pelo menos ali da zaga, né? O Cruzeiro aumenta essa estatura com o Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e o Wallace também. Isso é importante tanto defensivamente quanto ofensivamente, mas nos jogos treinos, o que eu tenho analisado acerca do Cruzeiro em bolas paradas é que tem melhorado realmente. Pelo menos essa cobrança não vem, como eu disse, ali no primeiro pau rasteira, pelo menos ali na marca do pênalti, que tem de ser o melhor lugar para ser cobrado, tem conseguido fazer. Já é uma lapidação, provavelmente, aí do Leonardo Jardim, mais um lance de chute do Matheus Pereira e a boa defesa do goleiro. Ô Emerson, uma informação até confirmada pelo Samuca Nascedes, ele falou que os 2 gols sofridos pelo Cruzeiro não foram pelo Cássio, viu? Foram pelo Otávio. O Otávio que sofreu os 2 gols. Fora, Otávio! Tá vendo, gente? Vamos com calma, sabe? Vamos tentar criticar, analisar, avaliar por aquilo que a gente tem acesso, né? Vamos tentar sair desses preconceitos aí. Eu sei que tá todo mundo bolado, o Cássio cometeu falhas importantes, especialmente em clássico, mas calma, calma. E assim, o Ô, Caramujo, Rodriguinho disse... Oi. desculpa de novo, de novo.
Mas é que, assim, é até um ponto que eu gosto de falar muito aqui quando é questão do jogo treino, que até o posicionamento da câmera ele te dificulta a analisar, porque você não consegue observar nem a disposição do time. A disposição que eu falo, onde os jogadores ali estão posicionados. É claro que a Toca da Raposa ela não tem o mesmo, a mesma questão de posicionamento de câmeras do que um estádio, né? Até porque é um centro de treinamentos. Mas é óbvio que tem a imagem, por exemplo, do analista, que é uma imagem de cima, mas que o Cruzeiro não vai divulgar, porque ela é para fim de análise. Então, acho que a gente tem que entender. Dá para observar algumas coisas? Dá, mas a análise em cima de um jogo treino, ela está muito mais restrita à comissão técnica, que são também as pessoas competentes para poder fazer ali essa análise e julgar o que tem de bom e o que tem de ruim. Então, a gente tem que ter muito cuidado. É ruim sofrer gols em qualquer circunstância. Se fosse um jogo ali de botão e o Cruzeiro sofresse gols, era ruim. Mas é um momento de errar, é um jogo treino. A galera não pode também superestimar. Quando a gente goleou o Boston City lá por 12, não queria dizer que o Cruzeiro era a nova laranja mecânica. E nem agora que o Cruzeiro sofreu 2 gols aí, que o Cruzeiro é a pior defesa do mundo. Acho que vão ter momentos para a gente poder analisar com muito mais clareza e que vão ter maior peso nessa análise, que acho, o próprio amistoso contra o Red Bull, o jogo contra o Mirassol, e a partir daí quando começa a valer.